Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Não fiz o vídeo da sexta, né? Que houve alguns imprevistos. Agora eu tô fazendo um vídeo meio rápido, meio em movimento, agora no sábado. Né? Mas ele vai entrar como um vídeo de sexta-feira. A ideia do sexta, né, era falar de temas gerais, né? Então resolvi falar hoje sobre aquele cara ali, o Woodjet. Também é mais conhecido como o Olho de Horus, né? Mas o jet, né, quer dizer olho, ou também em tradução pode ser plenitude. Vou colocar o óculos aqui para proteger os meus olhos. Vou estar em movimento e ali atrás acho que é melhor para fazer o vídeo. O símbolo, né, do olho a gente vai ver em várias tradições. Desde a egípcia, né, que tem o jet, que é mais famoso, mas também tem o olho turco, né, o olho grego, que é aquele azul. O Hansa, que é aquela mão com o olho. Também tem o olho da providência, né, que é bem famoso. Mas todos vão estar simbolizando a mesma coisa, né, que é esse olho divino. E até tem um parêntese, né, que normalmente se entende o Woodjet, esses olhos, como olho de Deus. Mas talvez a interpretação do olho de Deus possa ser um pouco distinta. Aqui tá sol. Parar aqui. Talvez não seja o Deus macrocósmico, né? O Deus criador, mas talvez esteja falando da fagulha divina dentro de nós, né? Esse Deus interno, né? E aí a gente pode entender como um observador interno. Mas vamos focar no olho de Horus, né? O Woodjet. Até tem um aqui. Esse carinha. Como olho de Horus, ele é um pouco mais... A história, né, do olho de Horus, ele é um pouco mais tardia, né, pro Egito. Que é o que a gente conhece mais, né? Que a gente pegou da tradição grega e ptolomaica, né? Por isso que chegou as lendas de Horus pra gente. Mas se a gente pegar a egiptologia, que já teve vários avanços, a gente encontra outros mitos anteriores. E aí tem o olho de Atum e também o olho de Ra, que vai falar de uma cosmogênese. No olho de Atum, o símbolo, né? Ele fala-se sobre uma busca, né? Que diz que Atum, né, que ele começou a criar o universo, ele cria, né, seus dois primeiros filhos, né, Tefnut-Shu, que é o princípio da dualidade no mito. E aí Tefnut-Shu eles começam a namorar eternamente no espaço, né, no vazio, e se somem, né, no espaço. E Atum queria encontrar, né, seus filhos, ele arranca um dos seus olhos, né, normalmente nas tradições fala do olho esquerdo sempre. E esse olho começa a vagar pelo espaço em busca dos dois irmãos, né? Dos dois filhos de Atum, Tefnut-Shu. Aí encontra e aí retorna para Atum. Só que nesse período, né, Atum precisou de um outro olho, né, enxergar as coisas. Daí ele cria-se um novo olho. Daí ele tá lá com os dois olhos, chega o olho que foi embora, né, com os filhos, e esse olho fica, e agora o que vai acontecer comigo, né? E aí Atum pega esse olho e coloca no entrecenho, né, na testa. E aí esse olho se torna uma serpente Uraeus, né, que é aquela naja que normalmente se vê nas coroas dos faraós. E daí então essa serpente que a gente vê nas coroas fala do Woodjet, esse terceiro olho. Na tradição hindu a gente tem, né, o terceiro olho como um olho mesmo, né? Mas para os egípcios era essa serpente que saía, né? E aí também é curioso, né, que dentro da tradição hindu, quando a gente fala de Kundalini, e que a gente já falou nos vídeos anteriores de Fohat e Kundalini, a ideia é que eles vão se encontrar no cardíaco, né, como eu comentei, mas tem também uma questão que a serpente, lá embaixo, né, Kundalini, ela tem que ser estimulada
antes de descer com o rato, para ela subir. Para estimular a Kundalini, você tem que abrir o Ajna Chakra, que é o terceiro olho. Como se ele soltasse um líquido para que a serpente subisse e devorasse esse líquido. Então daí dá para entender também essa ideia da Urael saindo do entrecenho como esse mito. É, mas voltando aos mitos egípcios. Daí a outra versão é Ra, que também tem essa questão de buscar algo. Mas o de Ra é um pouco diferente. Sempre quando a gente encontra nos hierógrafos algo como o olho de Ra, está falando de algum deus que está se vingando ou está destruindo alguma coisa. Então vai ter vários olhos de Ra, que pode ser atribuído para qualquer deus. Mas o mais conhecido, né, é do mito que Ra, que teve, né, a criação dos homens, estavam os deuses e Ra era o faraó. Só que os homens, eles eram tão poderosos que eles eram como os deuses. Eles começaram a ficar arrogantes e prepotentes e começaram a tirar sarro de Ra, que já era velho, né? E Ra, né, fica furioso com isso. Ele tira, né, seu olho esquerdo e esse olho esquerdo se transforma numa deusa, uma deusa leoa chamada Sekhmet. Sekhmet, ela é uma deusa da justiça, mas a gente tem Maat, né, que é a deusa, o arquétipo da justiça, a energia de justiça, e Sekhmet, ela é como se fosse o karma, vamos dizer assim, e talvez um karma mais potente, que ela vai, quando ela vai é para destruir, né? Se algo saiu da linha, né, saiu de Maat, Sekhmet surge para destruir ou devorar. E aí no mito, Sekhmet vem para a Terra e começa a fazer uma chacina de seres humanos, né? Vai matando todos e não consegue parar, né? Tipo, ela tem uma sede de sangue, né? E sempre tá buscando destruir mais e mais, né? Os outros, Ra não estava muito preocupado porque ele estava revoltado com a humanidade, né? Mas os outros deuses se preocupam, né? Que não vai ter mais humanos. Então eles freiam Sekhmet. Daí se diz que dão a cerveja vermelha, né? Que é uma cerveja mais avermelhada que era semelhante ao sangue, né? Então, a cor, né? E aí Sekhmet bebe, né, desse líquido, achando que era sangue, se embebeda e se torna mais mansa. E aí para a chacina. E alguns humanos daí sobrevivem e continuam, né, a humanidade. Então esse é um outro símbolo também do Ujjat, né, do olho. Então sempre quando tem um deus vingador, tem esse Ujjat. E o ponto do vingador é interessante, né? Já vamos explicar isso. E aí numa parábola mais iniciática, a gente tem também a questão da criação com o olho dentro, o Ujjat, né, o olho. Que até os egípcios, né? Agora eu não lembro o nome em egípcio, o termo, mas o povo egípcio, eles se chamavam de algo, né, ali. E esse título que eles se davam era lágrimas. Tipo, eles não chamavam, nós somos humanos. Eles falavam, nós somos lágrimas. Agora eu não lembro como que é a palavra em egípcio. Mas daí você pensa, por que eles falam que são lágrimas? Daí o símbolo aqui vai explicar isso. O olho, né, como um olho de átomo, vamos chamar assim, o princípio que iniciou toda a criação, surgiu. Só o olho, né? E aí quando ele começou a criação, meio que foi doloroso. E foi como se caísse uma lágrima dele, dessa lágrima que foi se iniciando a vida, né? Daí esse símbolozinho caído aqui pode simbolizar a lágrima de átomo, que começou a vida. Só que nessa forma, a vida ela sai dessa unidade, né? E cai na matéria. Aí esse espiral, né, que começa com uma espiral aqui e aí acende para voltar, digamos assim, pro olho, né? Essa espiral seria o processo iniciático, que, que normalmente nas escolas iniciáticas se fala que a iniciação é uma ascensão em espiral.
porque que nem os graus, né? No primeiro grau você vai fazer um circuito, né, de vários temas, você vai aprender algumas coisas e aí vai subir. Daí nesse segundo grau você vai também fazer um giro e vai ver meio que algo muito semelhante ao que você viu antes, que pode até se dizer que é a mesma coisa, só que num grau diferente. Então é o mesmo ciclo, só que acima. E aí você vai subindo nessa espiral, sempre vendo as mesmas coisas, só que com uma profundidade maior e com um entendimento maior que você vai ter. E daí vai chegando a uma iniciação para que a ideia de voltar à unidade, né? Então o Udjat também simboliza isso. O Udjat também, ele é um símbolo que simboliza muita coisa para os egípcios. Ele é até um tema meio polêmico entre os egiptólogos, né? Porque ele pode significar várias coisas. Outra coisa também é que ele é o símbolo do sacrifício. Tipo, quando se dava uma oferenda aos deuses, um sacrifício, tinha o símbolo do Udjat. E isso também simboliza muito do ser humano, né? Que essa jornada que a gente tem que ter de ascensão é meio que uma forma de sacrifício e de oferenda às divindades. Falando do olho de Horus, né? Que é o mais conhecido. É o mais conhecido, mas também o menos simbólico, se a gente pegar o mito de Horus. Na verdade é bem simbólico, mas ele é mais sutil. Que fala que Horus estava batalhando com Seth. No caso, é no mito do Horus jovem, né? Que é filho de Osíris e Ísis, né? Aí ele batalha com Seth e Seth arranca, né, seu olho e Horus arranca o falo de Seth. Né? Não vou explicar sobre o falo, né? Daria para fazer um vídeo só sobre esse mito, mas esse arrancou o olho, né? Também o olho esquerdo. E aí Horus, né, tem que se passar algumas provas, ele vai ter que recuperar esse olho, né? Pra aí ele conseguir derrotar Seth. No mito assim, fica meio não dão muita atenção ao olho, né? Mas é bem simbólico. Aí depois ele consegue, né, se fortalecer, recuperar a visão e derrota Seth. Nesse caso, o olho de Horus, né, que Horus ele é o símbolo do iniciado, né? Ele é aquele que está nas provações na matéria. Né? Então, quando ele perde o olho pro adversário Seth, né, que quer dizer obscuro, então ele se obscurece, né? É a primeira prova ali da iniciação que ele tá no limbo agora. Né? Ele não enxerga, ele não vê com clareza. Ele tem que ter forças e recuperar o olho para voltar ao combate. E aí conseguir recuperar o reino de seu pai, né? Que é o Egito. Que na verdade representa o mundo todo. Né? Como eu disse, dá para fazer um vídeo sobre o mito. E aí, voltando a outras tradições, né? A gente vê também muito por aí o olho dentro do triângulo. Né? E a gente pode pegar o símbolo dos sete corpos hindus, né? Onde vai ter os sete corpos, né? O quaternário, né? Os quatro corpos inferiores, eles formam simbolicamente um quadrado. E aí a gente tem um desenho de um triângulo em cima, que são os três corpos superiores, né? Atma, Budi e Manas. E colocar um olho ali dentro, né? Simboliza muito como eu falei, esse Deus interno. Né? Esse Deus interno que despertou. Ele desperta onde? No físico? Não, ele desperta no plano espiritual, né? Nesses três corpos sutis, que é o triângulo. Então, o olho no triângulo mostra-se esse despertar do Deus interno. Né? E como eu disse, né? Talvez o símbolo do olho, quando a gente fala de Deus, como representação de Deus, também pode ser, né? Mas talvez caiba mais a entender que é o olho do Deus interno. E esse olho do Deus interno é o observador interno. Né? Blavatsky fala isso na Voz do Silêncio. Né? Esse observador interno que é esse combatente. A gente entende daí também a ideia do Udjat como o olho de Ra, que é o vingativo, e a jornada de Heru, né? De Horus. E é legal, Horus e Heru, eles talvez seja uma raiz que surge daí a palavra herói. Então, o mito do herói, né? A jornada do herói, é essa jornada da iniciação, dessa volta à divindade e a volta de conquistar o reino, né? Que é
que esse reino é o mundo, né? A gente tem que se despertar e pôr à prova para conquistar esse mundo, né? E ser um rei neste mundo, né? E esse mundo que eu digo, o seu próprio mundo, né? Esse mundo interno e o seu entorno. É aquilo que a gente falou do Oshema, né? E do ovo cósmico, né? O que tá no teu entorno? Você tem que ser o rei desse pequeno reino. Então, né, tem esse símbolo de combatente e vigilante. Então é como se quando, quando o normal, né, que essa seja só um triângulo com o olho fechado, né, na humanidade em geral. Mas quando a gente começa, né, um despertar, esse olho abre. Mas ele só observa. A ideia é que a gente tenha um contato, né, com esse Deus interno, né, entenda o motivo que ele está aqui, né, qual que é o combate que a gente tem que ter nessa encarnação, né? E aí, dessa forma, retornar a esse olho cósmico que é um olho de átomo, um olho de átomo. Então é um símbolo bem simbólico, né? Tem muitos símbolos dentro desse símbolo, né, que é próprio dos símbolos, né? A ideia do símbolo é que ele fosse tipo um arquivo WinRAR, né, que você coloca várias informações dentro dele e ele comprime, né? E quando você entende um símbolo, ele abre imensidades de informação. Então, pro vídeo de sexta, que saiu no sábado, fico por aqui. Acho que deu para falar um pouquinho sobre o símbolo. E como eu disse, dá para tratar nos próximos vídeos sobre os mitos, né? Como o mito de Horus, que acho que é legal. E falar também de um mito mais anterior, né? Que é o mito de Teruel, que ele é um pouco diferente do Horus que a gente conhece. Então, fico por aqui. Boas jornadas a todos e até mais.